Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 10 de março, hoje, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Estamos vivendo este tempo quaresmal, este grande retiro que a Igreja nos proporciona a cada ano. Viver este caminho é ter a oportunidade de abrir o coração à Palavra de Deus, à transformação da vida, para que possamos de fato colher os bons frutos deste tempo e, sobretudo, da solenidade para a qual estamos nos preparando, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ânimo, coragem, estamos no início deste tempo quaresmal, mas com a graça e o auxílio de Deus vamos completá-lo. É um tempo de deserto, é o tempo de estar no deserto, mas o deserto não é eterno. Por isso, que possamos abrir o nosso coração à graça de Deus e ao seu amor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, depois o versículo 45 e 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai esta outra palavra. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos de 3 a 4, depois os versículos 12 e 13 e depois os versículos 17 a 28. Então, vários fragmentos do capítulo 37. Nós ouvimos, então, aqui, sobretudo, sobre a história de José do Egito. Israel amava mais a José do que
todos os outros irmãos. Fala então, amados irmãos e irmãs, do filho mais novo, José, que é vendido, pois os irmãos queriam matá-lo. Ele é vendido para uma caravana, ele vai morar então no Egito. Eles venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Então, é importante lembrarmos, acredito que a história conhecida a todos nós, vai ser este irmão que foi, de certa forma, vendido, que depois vai salvar a vida dos seus irmãos e do seu pai Israel, pois, diante dos sonhos que teve, ele consegue prever uma grande dificuldade, uma grande seca que iria assolar toda a região. Ele guarda para o tempo oportuno o alimento, e nessas idas e vindas de muitas pessoas, eis que a família de José acaba chegando, e assim também depois passam a residir no Egito. O Salmo responsorial, o Salmo 104, nos traz então a resposta: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Então, somos convidados a contemplar aquilo que o Senhor realiza em favor de nós. Mas, Padre, o que Ele realiza? O fato de estarmos aqui, escutando a palavra de Deus, respirando, estar vivos, já é um motivo muito grande para bendizer, louvar e agradecer o Deus que tanto nos ama. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho dos vinhateiros que são malvados, que querem tomar posse da vinha. Foram confiado a eles a vinha e eles matam aqueles que ali estavam, eles matam os que estavam responsáveis ali pelo dono da vinha, que eram responsáveis pela vinha. Então, eram representantes do dono da vinha, matam um por um, e o dono da vinha envia então seu filho, achando que eles iriam respeitar. E a palavra nos diz que eles não pensam duas vezes e na primeira ocasião já querem matar e fazem isto. Jesus está contando aos anciões e aos mestres da lei sobre a sua vida, sobre o que ele iria viver, sobre o que ele iria passar. Mas eu chamo a atenção, sobretudo, amados irmãos e irmãs, para o que a palavra nos assegura no versículo 42. A pedra que os pedreiros ou que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que era colocada, então, se fazia os arcos de pedra e deixava então uma parte em aberto, a pedra que ia no meio, para sustentar todo o peso da estrutura. Essa é a pedra angular. Se tira a pedra, a estrutura vem à ruína. O que aqui então a palavra quer nos dizer? A pedra que os pedreiros ou os construtores rejeitaram, que é o próprio Cristo, tornou-se a pedra angular, porque sustenta toda a nossa vida, a nossa fé. É nele que devemos colocar a nossa esperança. É nele que precisamos colocar a nossa vida. E olha o que ele diz. Ele fala: o reino de Deus será tirado. Tirado de quem? De quem não é capaz de acolhê-lo. E será entregue a um povo que produzirá frutos. Oxalá, esse convite é para nós. Nós que estamos no tempo presente, acolhendo a palavra de Deus, sendo testemunhas de seu amor no mundo, somos convidados a dar bons frutos, a ser este povo que acolhe o reino de Deus, mas não guarda para si mesmo, é capaz de transmiti-lo. A alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco, não pode ficar presa, ela não pode ficar somente contida em nosso coração, ela precisa ser transmitida, testemunhada a nossos irmãos e irmãs. Peçamos ao Senhor esta graça, que o amor dele nos envolva, que a sua graça venha em nosso encontro e que possamos produzir bons frutos, não por nós mesmos, mas porque o Deus da vida, o autor da história, nos dá a graça, com seu auxílio e seu amor, a dar bons
frutos. Que o Senhor, o Deus da vida, nos ajude e nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.